a história emocionante de um rabino da mais alta autoridade do judaísmo, ao tempo em que João Paulo II, o Papa da cristandade, estava ainda pontificando o seu papado. Este rabino, que seria, em termos comparativos, o Papa dos judeus, o líder dos rabinos judaicos, foi fazer uma visita ao Vaticano. E então sentaram-se os dois, o Papa João Paulo II e este rabino, para conversarem. Num encontro de líderes religiosos, de grandes multidões. E então o rabino começou a dizer ao Papa: Santidade, eu vim aqui para conversar com o Senhor, mas não gostaria de ir embora sem lhe contar uma coisa muito importante na minha vida. Algo que faz parte do meu ser. Então o rabino começou a contar. Vejam só a diferença entre este rabino e o exemplo desses jogadores. O rabino começou a dizer: minha família morava, na época da guerra, na região leste da Europa. E quando os nazistas tomaram esta área, 2 dias antes deles chegarem em nossa cidade, minha mãe, judia, me tendo em seus braços há poucos dias, poucas semanas, procurou uma amiga que era católica. Como João Paulo era católico. Procurou uma amiga católica e pediu que ela cuidasse de mim. Que eu era muito pequenino, mas ela tinha certeza que o destino dos judeus daquela comunidade, nas mãos do nazista, seria muito trágico. Ela, o marido, meu pai, meu irmão ou minha irmã, já eram grandes demais e já tinham as características físicas dos judeus para conseguirem esconder-se. Mas que a criança, filho dela, ainda era muito bebê e poderia passar como filho da católica. Então esta mulher católica me recolheu nos seus braços e me adotou como filho. Mas quando a minha mãe a entregou, naquilo que deve ser a dor mais pungente no coração de mãe, dar o seu filho, ela disse: se você é minha amiga de verdade, não deixe que ele cresça fora das nossas crenças. Nós somos judeus. Crie-o com respeito às nossas tradições. E depois que se separaram, logo a seguir, há 2 dias, os nazistas chegaram, prenderam todos da comunidade judaica daquela região e os enviaram a campos de concentração, campos de trabalhos forçados, aonde todos tinham perecido alguns anos depois. Mas a criança foi poupada nas mãos daquela família católica, que começou a criá-la, começou a educar nas suas necessidades básicas. Mas esta mulher, que já nutria por mim como minha segunda mãe, um amor muito grande, ela carregava na mente aquela promessa que ela tinha feito para minha mãe biológica, que eu iria crescer e eu receberia a educação de judeus. E ela tinha dificuldade de fazer isso, porque me amava como católica e não sabia como proceder. Então, Santo Padre, esta segunda mãe foi até o pároco da aldeia, desta cidadezinha pequena onde nós vivíamos ainda.
E falando com o pastor, com o padre da localidade, ela contou toda essa história. Que a mãe deste menino era judia, que disse para ela cuidar dele, porque ela tinha certeza que um dia ele se transformaria em um grande líder do seu povo. Mas que era para ela cuidar como judeu. E a mulher então se penitenciava, porque agora o menino já estava ficando grandinho. Já estava com 2, 3, 4 anos. E ela que era católica não sabia se respeitava a promessa ou se criava o menino como um filho católico também. E todos sabem que quando pais e mães começam a interferir na crença dos pequenos, naturalmente que os pequenos haverão de segui-los. Então ela pedia a esse pequeno, a esse pobre padre desta aldeia, que a aconselhasse. O que eu devo fazer? Perguntava a mulher católica. E o padre, então, meditando um pouco, disse a ela: minha filha, você não tem que ter nenhuma dúvida de como proceder. Se você prometeu à mãe deste menino que você aceitaria criá-lo como judeu, você deve encaminhá-lo para o caminho que você sabe qual é. Disse o padre. Um padre que poderia ter dito: não, minha filha, esse menino é tão pequenininho, vai ser judeu que nada, vamos trazer ele para o nosso lado, ele tem que ser católico, a gente batiza ele, nem vai saber, não precisa dizer nada para ele, diz que a mãe morreu, o pai morreu e ele vai ser católico, vai ser um bom fiel da nossa comunidade. Não, não disse isso. Disse Santo Padre, falou o rabino, disse para que a minha mãe, a segunda mãe, respeitasse o desejo da minha primeira mãe. Então, quando chegou o momento, quando a guerra acabou, e quando em 1947 o Estado de Israel foi consolidado, a minha mãe adotiva me enviou para as instituições judaicas que haviam sido criadas para recolher órfãos de judeus que tinham sido assassinados, para que eles pudessem ser criados como judeus. Ela então me enviou para lá. E eu fui criado como judeu. E hoje estou aqui, como líder religioso de todos os rabinos do meu povo, para lhe contar essa história da minha gratidão a essa mulher católica que me amou como eu era. O Papa, ouvindo a história, comovido, olhava para aquele homem, mais novo do que ele, é claro, mas que igualmente, detentor de tanta responsabilidade diante de um povo, sorriu e ele disse: que linda a sua história, meu filho. E o rabino disse para ele: mas ela ainda não acabou, Santo Padre. Eu estou aqui hoje também em missão não de agradecer apenas a minha mãe católica que me respeitou, mas em missão de dizer ao Senhor: muito obrigado, Santo Padre, porque era o Senhor, o pároco da aldeia, que aconselhou minha mãe a me tratar como judeu. O Senhor era o padre pobre daquela comunidade polonesa que foi capaz de me amar mais do que de me querer. Por isso eu estou aqui também para agradecer. Eu estou hoje como rabino, graças ao amor de um católico pela verdade. Que lindo o dia, queridas irmãs, que nós não tivermos mais medo de crianças que não têm capacidade de raciocinar porque estão num leito, independentemente da cor que tenham, independentemente
da crença da instituição onde estão asiladas. Que bom será o dia que a gente cumprimentar os outros, porque são filhos de Deus. Que a gente ajudar as pessoas não porque elas pertençam ao nosso grupo, à nossa família, à nossa seita. Que bom vai ser o dia que nós formos maiores do que todas essas mentiras juntas. Este dia será o dia em que seremos de verdade filhos de Deus.